produtivos, sejam muitíssimo bem-vindos à aula de número 25. Eu ando esquecendo os números das aulas, das coisas, dos FortunaCasts, de tudo, mas tá certinho a aula 25. Sejam muitíssimo bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu dar aquela... Eu fui refazendo, né, com o lançamento ali da Mentoria Express, eu tive que remanejar algumas coisas para poder atender as pessoas, né, o quanto antes. E isso modificou um pouquinho a minha rotina. Eu também recebi convite para um outro evento e aí as coisas mudaram um pouquinho e eu não queria deixar nada para a última hora. Então eu decidi adiantar tudo que eu pudesse ontem. E assim, ó, o meu dia virou bem louco. Isso acontece com vocês também, isso acontece com todo mundo, vez que outra. Por isso que eu digo que a constância é o que importa, porque dias mais intensos ou dias em que parece que as coisas não dão certo, sempre vão existir. O que muda é como funciona constantemente. Ah, isso aqui eu chamaria uma pessoa para fazer comigo, isso aqui eu delegaria, isso aqui eu faria totalmente diferente, porque hoje eu faço o que dá com as ferramentas que eu tenho. Mas como seria se fosse diferente? E o espaço tem tudo a ver com isso, porque não é a quantidade de tempo, a quantidade de tempo é a mesma. Só que ou eu tô fazendo aquilo que eu quero, que eu preciso, ou eu tô fazendo uma outra coisa. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, esse espaço, ele ou está disponível para eu usar ele com consciência, ou ele está preenchido por outras coisas. E aí, esse exemplo foi o que ocasionou a aula. Porque na nossa conversa, a gente começou a identificar o seguinte: parece que tudo estava muito longe da realidade. E ela falava muito sobre desenvolver meu time, desenvolver meu time, desenvolver meu time. Só que desenvolver um time que não quer ser desenvolvido e que já deixou claro que não quer ser desenvolvido é a vida real cotidiana. Não é, meu Deus, isso é terrível. Não, gente. Não é, ai, mas eu sou empreendedora, eu vou contratar muito bem. Gente, não existe, não se iludam. Sempre chega um momento, mais cedo ou mais tarde, em que alguém no teu time não tá nem aí pras coisas. Bom, os casos aqui vocês sabem que sempre são reais, né? Mãe precisa que o filho mais velho comece a arrumar a sua cama para que ela possa fazer outras coisas durante esse tempo. Primeiro de tudo, se a cama ficar mal arrumada, o mundo não vai acabar. Então, desapeguem. Deixem que eles arrumem do jeito deles. Isso depois se repete com o marido, né? Marido não sei qual é o problema, eles não sabem a diferença de redondo e de quadrado, eu acho. Porque se vocês vissem como é que foi não entender a nossa cama, vocês não acreditariam. Mas enfim, vocês não acreditariam. Mas enfim. Então, desapeguem disso. Ah, mas não sabe. Ah, mas não vai ficar tão bom. Ah, mas isso aqui... Gente, precisa ficar tão bom? Ele tá aprendendo. Qual é a minha prioridade? Para ganhar perspectiva, eu preciso saber qual é a prioridade. A minha prioridade aqui é o quê? Que ele comece a fazer isso para que ele vá evoluindo e tendo responsabilidades dentro de casa proporcionais ao seu crescimento e para que eu possa usar esse tempo para fazer outra coisa. Então, a prioridade não é que a cama fique perfeitamente passada e cheirosa. Não! É que eu não faça isso e que ele vá fazendo e melhorando à medida que ele for tendo mais coordenação, mais prática, mais motricidade fina em alguns momentos. Então, é disso que eu tô falando. Às vezes, na hora de ganhar perspectiva, a gente vai ter que abrir um pouquinho mão da qualidade. Se der, nesse caso dá. No caso 1 não dava. Por isso tu vai delegar e tu vai fazer também. E tu entende que o teu trabalho não é só atender o cliente. Tu tem entregas pra fazer, pro cliente mesmo fora da sessão. Isso até é uma outra coisa que a gente tem que conversar depois. Então tem várias outras coisas. O trabalho não é só o agendamento, o trabalho também é as tarefas. Se eu tô com 80% da minha capacidade envolvida em atendimentos e eu ainda tenho as minhas tarefas pra fazer, primeiro, se eu tô quase no final da minha capacidade, quer dizer que eu vou parar de ganhar dinheiro, porque a minha capacidade é proporcional, assim, eu não tenho escala, certo? Nesse caso aqui. E as minhas tarefas eu tô fazendo quando? Ou eu não tô fazendo? Ou aí eu viro aquela pessoa que atende, não entrega nada que combinou e tá sempre combinando uma entrega, mas nunca tá fazendo? Essas coisas a gente tem que pensar. Aulas de 2 horas, toda hora. E tinha que dar um monte de aula pra ganhar um pouquinho melhor. Então, isso é complicado. Isso eu percebi. Ali eu não tinha perspectiva. Não tinha como construir perspectiva, porque não tinha escala. Ah, mas e se eu fosse não sei o quê? Não tinha. Hoje, enquanto especialista nisso, eu enxergo zilhões de possibilidades de ganhar perspectiva sendo professor. Mas naquela época, eu nem era especialista nisso e não enxergava. Não tinha ninguém que me dissesse, olha, ele dá pra fazer isso. Porque ninguém tinha descoberto. Por isso que na aula de hoje a gente tá falando sobre coisas que as pessoas não falam. As pessoas enxergam o problema, mas não pensam na solução. E às vezes a gente se engana. Ah, eu tô fazendo o meu melhor e eu tô trabalhando muito. Eu tô fazendo o meu melhor e eu tô trabalhando muito. Só que isso não é suficiente.
falta estratégia. Saibam que a gente também não é tão bom assim. Saibam que sempre tem alguém que faz alguma coisa melhor que nós. Às vezes, a única coisa que a gente vai... Na verdade, sempre. A única coisa que a gente vai fazer como ninguém é a nossa especialidade. O resto, sempre alguém vai fazer melhor do que nós. Então, entendam que... mas eu faço melhor. Não. Às vezes, ele faz. Às vezes, o relatório que tu tá achando que ele não vai ser capaz de fazer, ele faz e faz melhor do que tu. Só não é do jeito que tu quer e aí tu acha que não vale. Só que vale. E aí, tu tá te sobrecarregando por puro preciosismo. Às vezes por pura arrogância. A gente precisa saber o que não tá legal na rotina. A gente precisa saber se a gente começa o dia de uma forma tranquila ou se a gente começa o dia se sobrecarregando. A gente precisa saber isso. A comunidade me deu perspectiva, abriu espaço pra mim e abre espaço e gera perspectiva pra vocês também. Então aproveitem. Mandem comentários, usem lá o grupo, tirem dúvidas. Eu tô sempre aqui pra vocês e vocês têm muitos projetos que se relacionam, vocês poderiam estar fazendo muitas coisas legais juntas, então façam, porque tem muita coisa boa pra acontecer e ele pode dar perspectiva pra vocês também. Então aproveitem isso, aproveitem a comunidade de Fortuna, porque ela é nossa. Não vai ser amanhã, não vai ser quando der, não vai ser quando, não sei o que, é hoje. Construam perspectivas hoje, certo, meus produtivos? Temos novidades vindo na comunidade em breve, porque a gente adora uma novidade. E quero sempre que esse aqui seja a casa de vocês, o lugar em que vocês vão quando vocês têm alguma dúvida, seja qualquer uma, seja comigo.